Seguindo a nossa matéria, a gente entra na parte de classificação de Geldert. O Geldert foi um estudioso que lá em 1973 ele criou essa classificação que hoje é conhecida como classificação de Geldert. E ele classificou as partículas que são utilizadas para fazer fluidização em 4 grandes grupos, que são o grupo coesivo, o grupo aerável, o grupo borbulhante e o grupo jorrante, que faz parte daquela parte dos spouts lá, do leitos spouts, certo? Ele fez isso tudo de maneira empírica, fazendo testes, baseado em experimentos de fluidização. Então esse aqui é o gráfico que a gente chama, né? O gráfico de Geldert, da classificação de Geldert. Ele é função aqui da nossa diferença de densidades entre a partícula que está sendo analisada e o gás, e também do diâmetro médio dessas partículas, porque a gente nunca tem partículas exatamente iguais, a gente tem uma média. Então a gente chama isso de classificação de diâmetro médio da partícula. Como é que funciona a classificação de Geldert? Você tem os 4 grandes grupos, A, B, C e D, e cada um desses grupos tem características conforme o Geldert separou. Então a gente consegue enxergar que quanto mais você se desloca para a direita no seu gráfico, maior vai ser o diâmetro da sua partícula, e quanto mais você se desloca para cima, maior é a densidade da sua partícula, porque normalmente a densidade do fluido é muito menor do que a densidade da partícula. Se você pegar a densidade de areia, está na faixa de 2.000, 1.700 quilos por metro cúbico. O ar não, né? O ar é 1, alguma coisinha quilos por metro cúbico. Então, essa diferença ela é muito pequena, muito grande, desculpa. Então, vai prevalecer a densidade, o ρ, da nossa partícula. Então vamos lá, primeiro a gente tem aqui a classificação de Geldert tipo A, as partículas do grupo A são as partículas aeráveis, né, com fluidização de aeração, e como exemplo aqui a gente tem o pó de serra fino, ou o pó de madeira, né, fino, com diâmetros aqui variando de 0,2 até 1 milímetro nos piores casos, mas aí com densidades pequenas, né? E aí com diâmetros menores, 0,2 até aí densidades bem maiores, bem mais pesadinhos. Então, lembrando que essa aqui é uma escala logarítmica, né? Para todos os dois, então ela tem uma faixa bem grande de aplicação, mas são normalmente partículas finas e relativamente leves. As partículas do grupo B são as partículas borbulhantes, que ele chamou, tipo areia. Elas se localizam nessa zona cor-de-rosa do gráfico aí. E também ocupam uma vasta área aí em relação a diâmetro, né? Até de 0,5 milímetros, desculpa, 0,05 milímetros até mais de 1 milímetro de diâmetro, aí com as densidades variando bastante também. O terceiro grupo é o grupo das fluidizações coesivas. Um exemplo bem clássico desse tipo de material é o talco. O talco ele é muito fino e muito leve, então por isso que essa zona ela ocupa esse L embaixo aqui, ó, muito fino e muito leve, tá? Difícil de fluidizar, porque existe uma força entre as partículas, que é a força de coesão, que às vezes ela é muito grande. E ela sendo muito grande, o ar muitas vezes não consegue vencer essa força e fazer com que as partículas se separem para poder fluidizar. Elas ficam se grudando, por isso fluidização coesiva. E por fim, as partículas de fluidização tipo jorro ou tipo espaltáveis, sei lá como é que se traduz, spouted bed lá,
mas são partículas normalmente muito maiores, né? Ali para cima de 1 milímetro normalmente de tamanho. E aí, como exemplo aqui, a gente tem o painço, ou grão de mostarda, não dá para ter bem certeza, mas os dois são. Então, são esses os 4 principais grupos da classificação de Geldert. Então aqui a gente vai ter alguns vídeos da fluidização tipo A, do tipo A, que são as airáveis, elas geram então bolhas pequenas, as bolhas não têm crescimento tão grande durante a subida das bolhas, elas relativamente se mantêm constantes e elas têm uma fluidização bem tranquila, não é aquela fluidização muito caótica. A fluidização do grupo B, que são as tipo areáveis na areia, as borbulhantes, elas vão verificar já um crescimento no tamanho da bolha durante a subida. Então você vê pequenas bolhas na base e durante o crescimento da subida essas bolhas vão se juntando e formando bolhas maiores que eclodem lá com bastante violência no nosso topo. Esse é bem o fenômeno de fluidização borbulhante, que é o que a gente vê numa ebulição de água, por exemplo, né? As partículas do grupo C são aquelas muito finas, difíceis de serem fluidizadas. A gente verifica aqui, ele tem, se não me engano, indica, é o óxido de TI, não sei o que é. Olha como é difícil, forma um bolsão de ar e não consegue formar fluidização, formam caminhos preferenciais que chamam de channeling. Tá? O gás não consegue, ele está tentando fazer a fluidização, ele ocorre um pouquinho, daqui a pouco para, forma um channeling maior, mas não consegue fazer uma boa mistura. São bastante difíceis de fazer a fluidização desse tipo de partículas. E as partículas do grupo D são as do tipo espaltáveis, do tipo jorrante, e a gente vai ver aqui um exemplo bem clássico com o arroz, por exemplo. Aqui tem um jato central, né, um pouquinho diferente o tipo de injeção de ar, mas o que dá para ver é o comportamento das partículas lá na ponta. Ó. Elas formam um jorro, literalmente, e um channeling bem formado, mas o que importa é esse vão central. Partículas do grupo B formam esses epistonamentos, né? Aqui a gente vai ver agora um outro vídeo de secagem de café usando leite fluidizado. Um pouco mais em cima do que a gente está procurando. Deixa eu ver aqui o ponto correto do vídeo. Ele está só mostrando o equipamento. Então tá aqui o leite fluidizado, ó. Leite fluidizado com partículas do grupo D, café verde. E ele está fazendo a torra usando aquele mesmo princípio que a gente tinha visto. Ele aquece o ar, insufla o ar aquecido e deixa ali o café rodando no leite fluidizado. Em poucos minutos ele tem o café sendo torrado de maneira bem homogênea. Olha que interessante, as casquinhas que são muito mais leves, que vão se soltando, você consegue observar que elas vão embora. Elas têm uma densidade muito menor e também às vezes tamanhos menores, então o ar que está conseguindo somente levantar o grão de café consegue expulsar as casquinhas para fora, lembrando muito os modelos de transição que a gente tem lá de leite fluidizado circulante, que a gente vai ver depois.